Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística, soluções rumo à eficiência, superando expectativas a cada entrega. Fala aí, Brad, beleza? Beleza, e você? Beleza. Tudo bem, mano. Como é que foi o dia aí hoje, beleza? Foi corrido, viu? Eu fiquei sabendo também que você foi em um evento hoje, foi muito bom lá? Fui, cara, quero levar Ares para outros Ares, além do oceano. Fantástico, muito bom. Mas, viu, bora começar o broadcast? Bora. Eu fiquei sabendo que hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Bora lá, então vamos começar. Vamos começar, então. Bora. Então, fala aí, turma, beleza? Broadcasters. Estamos aqui na nossa 15ª correto. Edição do nosso broadcast. Hoje eu queria falar, antes da gente trazê-lo aqui, né, mas falar um pouquinho do nosso convidado, que eu, particularmente, eu já conheço há uns mais de 20 anos, né? Parceiraço lá de Santos, né? E professor universitário, foi gerente responsável pela área de tecnologia da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, né, a Abtrala, em Santos, e hoje ele já há alguns anos é co-founder, né, sócio da iPort Solutions, que trata sistemas específicos, aí, WMS, para a área portuária, Fred. Legal, eu tô bastante curioso. Não alfandegados, então hoje a gente vai saber um pouquinho a respeito disso. E eu queria soltar um VT. Assim, antes de qualquer coisa, cara, nós estamos inovando a cada broadcast. É muito legal isso. Eu tô vendo, tá? A carinha tá meio nova aqui, né? A gente precisa agradecer a WTV por isso, cara. Abraão e Vanessa, que estão fazendo esse trabalho fantástico aí, junto com a gente. Mas vamos conhecer um pouquinho da empresa que a gente vai, do nosso convidado hoje? Bora lá? Bora pro VT? A iPort Solutions é uma empresa especializada em softwares e inovação para o setor portuário. Fundada em 2016, nossos sócios contam com mais de 30 anos de experiência no segmento. Somos líderes na área de software como serviço exclusivamente para terminais e recintos alfandegados e não alfandegados no Brasil. Possuímos infraestrutura e equipe altamente qualificada, com produtos customizáveis disponibilizados sem investimento inicial e através apenas de mensalidades. Nossa suíte completa pode controlar e gerir toda a operação e armazenagem portuária de granéis sólidos, líquidos, containers, veículos, carga solta e celulose. Uma única solução modular consegue automatizar e gerenciar todos os processos operacionais de um terminal e ainda garantimos o compliance junto aos órgãos anuentes. Somamos mais de 80 clientes ativos nos maiores portos do Brasil. iPort Solutions. Sua operação, nossos sistemas. Uau, olha ele aí. Boa noite a todos. Vander. Boa noite a todos, Vander, Fred, Rogério. E aí, meu cara? Com vocês, tudo bem? Putz, é tudo ótimo, cara. Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. Trabalhando muito, mas feliz. Isso que importa, né? Legal, me sentindo realizado, é isso que é importante. Mas é um prazer falar com você novamente, Rogério, depois de mais de alguns anos, né, que a gente não falava diretamente, então, verdade. Mas um prazer falar com vocês. Verdade. A gente que agradece, viu, Vander? O broadcast nasceu justamente nessa intenção da gente poder, cara, proporcionar a logística de uma forma leve, né, mas também de uma forma muito... de uma forma muito bem colocada, né, sabe? A vida como ela é dentro da logística. Então, a gente hoje, na 15ª edição, tem o prazer de ter você aqui conosco, né, eu junto com meu parceiraço aqui, meu brother master aqui, o Fred, né, que tem acompanhado junto comigo nessa aventura muito legal chamada Ares Consulting, que é a patrocinadora do broadcast aqui, né, que tem essa intenção de trazer e junto com o broadcast, trazer negócio, favorecer a logística, trazer mais conhecimento para as pessoas. Na semana passada a gente teve um evento muito legal aqui com o Gildo, que hoje é gerente de inovação e projetos dentro da C&A,
cara, foi até emocionante, até a forma como o Gildo colocou, o equilíbrio dele entre a vida profissional, de pressão logística, com a família, não foi, Fred? Sim, foi realmente uma história inspiradora dele, né? Que ele contou desde do início da carreira dele, lembrou de vários gestores que fizeram diferença na vida dele, e obviamente contou um pouco, né, da trajetória e onde ele está atualmente, né? E eu achei bastante interessante o fato do equilíbrio, né, que ele mantém entre a vida social e a profissional, né, a grande espiritualidade que ele aprendeu ao longo do tempo de manter sempre em alta, né, e a grande paixão dele pela família dele. Eu acho que foi muito interessante essa conversa. Mas vamos lá. Vander, de novo, né, cara, muito bacana ter você com a gente. Essa história de rede social deixa a gente tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eu não vejo os teus posts e tal, eu não tenho mais Facebook, perdi meu Facebook, hackearam meu Facebook, perdi um monte de coisa, mas assim, hoje as pessoas, como é fácil isso, né, da gente ter essa, eu digo dessa forma, né, tão longe e tão perto ao mesmo tempo, mas a gente queria começar, nós separamos alguns tópicos aqui, e dentro do broadcast a gente não podia deixar de falar, e esse tema tem tudo a ver com você, que pelo menos uma unidade e um teu que faz parte da sua vida, né, que é o container. Aqui a gente muda um pouquinho o contexto, né, e nosso primeiro momento é poder ouvir histórias direto do fundo do container. Wander, aqui não é uma ou não, aqui é a história do fundo do container, então, para você contar, elencar para nós algumas, né, sejam elas peculiares, sejam elas de estratégia dentro da empresa, sejam elas de tensão, mas a gente queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. E tem que romper o lacre do container e contar para todo mundo. Então, abrir a porta, não tem essa. Tem que romper o lacre, mano. Fazer a desova eletrônica. Tem que ter autorização da Receita Federal, hein, para romper o lacre. Tem que ter autorização. Justamente. Então, gente, é um prazer, né, falar com vocês de novo, como eu comentei, Rogério, Fred eu conheço há menos tempo, mas um prazerzaço. Tá nesse broadcast, né, isso é muito importante, faz parte aí da dinâmica do programa, trazer os amigos, né, e Rogério, você sabe disso, né, a gente trabalhou junto aí de lados opostos, né, eu representando a Arbitrar na época e você representando um terminal portuário, um operador portuário enorme, gigante, e aquelas reuniões eram, né, bem desafiadoras, né, a gente falava bastante com o pessoal de tecnologia e também de operações dos terminais, e discutíamos aí tanta coisa, e uma coisa bacana, assim, que eu gosto sempre de trazer são algumas passagens, né, primeiro que, assim, nada que foi construído dentro da associação na época, né, e que é construído no nosso dia a dia é feito de forma fácil, né, e muitas vezes as pessoas que estão, assim, fora do processo acabam achando que é tudo muito simples, né, então a implantação do sistema é simples, de repente um e-mail que você passou é simples, eles não sabem, muitas pessoas, né, o trabalho que é feito. Então, eram reuniões intermináveis lá, né, com todos os gerentes de tecnologia, depois gerentes de operações de terminais, e você tinha que defender ali a posição do terminal e ao mesmo tempo defender a posição das autoridades, que era da Receita Federal principalmente. Aí você tinha que conseguir levar para a Receita Federal a importância daquele processo, mas também defendendo os terminais, mas por outro lado também privilegiando o controle aduaneiro, que era importante, muitas vezes era o avanço tecnológico partiu desse aprimoramento aduaneiro, né? Eu me lembro que na época lá, 20 anos atrás, um pouco mais, 25 anos atrás, os terminais não tinham OCR, não tinham sistemas de controle de acesso como tem hoje, não tinham WMS, BDCC, bancos de comum de credenciamento, não existia o ISPS Code, até porque não tinha tido ainda o ataque às Torres Gêmeas em 2001, ou seja, assim, não tinha uma série de coisas que surgiram, que na época nós visionários ali, né, eu representando a associação, vocês os terminais, parecia um bando de maluco, né, inventando um monte de coisa, mas que no futuro a gente viu que a gente acertou, né, há 25 anos atrás a gente criou alguns sistemas ali e é fundamental, assim, eu não criei nada sozinho, criei com a comunidade, né, com os diversos gerentes de tecnologia ali, eram 20, 30 gerentes na mesa, tanto de TI como de operações, mas assim, discutindo aprimoramento logístico, aprimoramento do comércio exterior. E hoje a gente vê a Receita Federal agora, né, lançou ano passado a API Recintos, e ela coloca realmente, vamos dizer assim, publica e coloca na realidade, né, nua e crua,
a exposição de todos os terminais aí, com toda a movimentação de pessoas, veículos e carga. Então, assim, isso é muito legal, a gente vê o histórico. Eu sempre converso com meus funcionários aqui, com meus parceiros, meus sócios, que a vida é feita de marcos que a gente marca, né, na vida pessoal e na vida profissional. Então é muito bacana na vida profissional você passar numa empresa ou passar num porto e ver que deixou uma marca. Às vezes é uma marca que não é bem vista por alguns, normal, né? Nem sempre todo mundo gosta daquela marca, às vezes é uma marca de controle, uma marca de gestão, mas você deixar aquela marca e falar, pô, eu vou ser lembrado porque eu construí aquilo ou na empresa, ou na associação, ou na minha vida. Então, isso ninguém tira, né, Rogério? Ninguém vai tirar o trabalho que foi feito por cada um de nós nas empresas que nós trabalhamos no passado, trabalhamos no presente e podemos trabalhar no futuro, né? Então, isso eu acho muito legal. E uma coisa bacana que eu estava pensando, né, quando vocês começaram a falar, que eu lembrei que não tem nada a ver com muita coisa, mas é uma passagem que está assim no fundo do container que eu tenho que contar para vocês, porque pouca gente sabe, acho que só o pessoal que estava comigo no dia. Em 2001, teve lá o ataque às Torres Gêmeas, né? E eu trabalhava na Bitra, na associação. E a associação, ela funcionava dentro da alfândega do Porto de Santos, na época, né? Então eu entrei no centro de Santos. Eu entrei na associação em 97, na verdade na Receita Federal como estagiário em 97, e em 2000 eu fui contratado pela associação, e ela ainda era dentro da alfândega, e assim, o meu gerente, que hoje trabalha na Bitra ainda, agora, que chama Marco Antônio, que me ensinou muita coisa, era o cara de infraestrutura na época de sistemas, ele estava lá na associação e chegou 2000, estava, sei lá, 6 meses na associação, e ele falou assim, olha, cara, eu recebi uma proposta, estou indo para a Libra Terminais trabalhar, né, e obrigado, passar bem, e, cara, isso tudo vai ser seu, se vira aí. Aí eu olhei para a cara dele, imagina, seis meses, né, de experiência, eu era um cara de infraestrutura e não um cara de sistemas, né, na época, falei, peraí, mas tu vai para onde? Não, daqui a um mês eu tô indo embora. E o pior, tinha um projeto de migração de toda a estrutura física da Bitra na época, do primeiro andar para o terceiro andar do prédio da Receita. Só para lembrar, né, para quem é de hoje não vai imaginar o trabalho que era você migrar 30 servidores, rede X25, não tinha nem cabeamento. É uma coisa de louco você mudar de um andar para outro. Não tinha nuvem, né? Não tinha nuvem, num prédio histórico que você não podia acabou com uma parede. Esse cara deve ter instalado muito Windows NT, mano. Muito... Rede Novel na época, Rogério. Na época era Rede Novel. Novel Network. Isso aí. Gente boa não fala muito, vai mostrar a idade. É de ler livro. Eu sei. Vocês são mais jovens, tá certo. Lógico. E aí, foi muito engraçado, porque aí teve essa migração, e aí ele falou assim, eu vou ficar um mês aqui com vocês, tal, e era um amigão meu já, eu tava 6 meses na Bitra efetivamente, né, um pouquinho mais, um ano e pouquinho, mas eu tava como estagiário na Receita, como a Bitra mesmo, 6 meses, mas era um amigo, assim, pessoal, saía tal, para passear, tal, e ele falou, cara, eu vou ficar um mês para fazer essa migração, e vou ter que sair. Falei, beleza. Isso era praticamente 2001. E logo naquela época, depois que a gente migrou o servidor, ele ainda estava na empresa, aconteceu o ataque lá às Torres Gêmeas, o famoso 11 de setembro. E, bom, o que aconteceu, né, nesse dia? Não sei se vocês lembram, mas todos os terminais portuários, por serem zona entre um país e outro, né? Zona primária, zona primária. Fronteiriço, né? Opa, peraí que deu uma... Sim, não, mas voltou. Voltou? Então tá bom. Voltou. Como era uma zona primária, né, e você tinha ali uma zona internacional, vamos dizer assim, receberam ameaças, né, de guerra, de bomba, de um monte de coisa. Muita mentira também, na época contada, mas assim, todo mundo desesperado, esperando o que poderia acontecer. E aí a gente estava na alfândega num dia, eram 2 da tarde, 3 da tarde, o pessoal saiu para almoçar, eu sozinho na sala lá, de repente, um aviso que tinha chegado uma carta com antrax, né? Que era uma, não sei se vocês lembram, lembro. Que ia no envelope. E esse antrax tinha chegado na Receita Federal e que todo mundo ia ter que passar por uma inspeção antes de sair da Receita Federal. Nossa. E junto com isso, falaram que tinha uma bomba no banheiro masculino lá da Receita Federal, né? Da alfândega do Porto de Santos. Final das contas, todo mundo teve que evacuar o prédio. Todo mundo teve que passar por uma chuva, um banho, né,
material lá, não lembro, não era um banho de água, era um banho de um gás, alguma coisa assim, para você conseguir voltar para sair da receita, para voltar da receita. E ficamos uns 2, 3 dias ali. Na época não tinha telecomunicação como tem hoje, então não tinha teleconferência, não tinha videoconferência, tinha nada disso. Tinha máximo ICQ na época, né? Nem ICQ, tinha. Na época do ICQ. E aí a gente ficou 3 dias em casa sem trabalhar, né? Eu, como estagiário na época, falei, que bom, vou descansar, mas os trabalhos todos continuaram. O meu ex-chefe, meu amigo, foi embora, foi trabalhar na Libra, e quando eu voltei, eu já era o gerente de infraestrutura na época. Tinha um gerente de infraestrutura e um gerente de desenvolvimento de sistemas, que era a Patrícia, que hoje trabalha numa universidade, se eu não me engano, trabalhou muito tempo na Toyota também, é uma profissional também exemplar. E foi muito engraçado. Da Patrícia. Acho que você lembra, acho que você pegou a Patrícia, ela cuidava da parte da DTE, dos sistemas da Vitra. E aí ela ficou bastante tempo lá, e ela saiu para ir para a Toyota, acho que em 2002, 2003, alguma coisa assim. E eu aí acabei, né, na época, assumindo aí a gerência de tecnologia da Vitra por um tempo, por 1 ano e meio, se não me engano, até que os terminais resolveram trazer um gerente mais experiente, né, lógico, eu era estagiário em 97, em 99 era estagiário da Vitra, em 2000 virar gerente é meio complicado, né? Gerentiário. Exatamente. E aí trouxeram uma pessoa que trabalhava no Local Frio, acho que você conheceu também, que chamava Emílio Franco, muito bom profissional também. Esse faz tempo que eu não encontro, eu acho que ele está aposentado, se eu não me engano. E ele trabalhou comigo, foi meu chefe na Vitra, ele era o gerente, eu virei coordenador na época, e foi o cara que, assim, na época, né, inicial, foi com quem eu mais aprendi depois do Marco Antônio. Então o Emílio foi um cara que realmente ele tinha uma visão muito de gestão, de gestão de pessoas, e gestão de processos, gestão de projetos, e eu comecei a gostar dessa área, falei assim, pô, legal isso, né, não dá para ficar parado aqui só no técnico, né, instalando Rede Network, instalando Windows NT, não dá, tem que ir para a área de gestão. Isso foi bem bacana, porque acabou abrindo caminho aí, meu, né, de conhecimento. Aí eu tinha feito Ciências da Computação na Unisantos, resolvi fazer um MBA em Gestão de Tecnologia, depois ajudei esse meu chefe, o Emílio, ele até brincava a fazer um MBA na Uninove, aí ele brincava, ele falava assim, passamos de ano, ele falava, que eu ajudava ele a fazer os trabalhos, ajudava ele a conduzir os temas, ele era muito divertido, ele falou assim, Wander, passamos aonde? Passamos mais um ano. Porque eu ajudava ele tudo, porque ele era um cara muito experiente em gestão, mas pouca experiência técnica, né? Mas de gestão ele era formidável. E aí eu dei a sorte ainda por cima, eu considero que assim, na vida a gente tem que dar muita sorte. Sim. E a gente tem que estar no lugar certo, tem que ser trabalhador, mas tem que dar sorte. Que ele recebeu uma proposta para trabalhar no Tecondi, né? Que depois virou Ecoporto. Sim. Foi para lá trabalhar durante muito tempo. E veio para arbitrar um gerente no lugar dele, mas é um gerente de negócios, um gerente executivo, vamos dizer assim, quase que depois virou diretor, que chamava Renato Calil, tinha trabalhado na LL, acho que você conhece o Renato. E o Renato, diferente do Emílio, tinha muita gestão, mas ele tinha muito conhecimento de negócio, de conhecimento de porto, tinha trabalhado, se não me engano, 30 e poucos anos na LL, né, na Portofer, na verdade, na época da Portofer. Nossa. E esse cara foi meu chefe, olhou para mim e falou, Wander, você tá aí parado na área de tecnologia, né? Vem para cá, vem trabalhar comigo, vamos ser um gestor de negócios, vamos criar coisa nova. E aí eu comecei a trabalhar nessa parte. Então foi dali em diante, né? Isso deve ter sido acredito que 2013 para 15, 14, 2014, por aí. Eu comecei a entender. Aliás, 2014 não, eu tô falando hoje, estou atrasado. O ataque da Trojan foi em 2001, né? Isso aí foi em 2005, aliás, 2015 foi agora, 2005 mais ou menos, né? 2004, 2005. E aí, como em 2005 eu acabei trabalhando com ele, eu acabei gostando dessa parte de negócios, resolvi fazer um mestrado, né, na USP, na Universidade de São Paulo, e minha dissertação de mestrado era a criação de uma empresa que tivesse um sistema único, né, de software que comandasse todos os processos de negócio de um terminal portuário. O que é aquela história, Rogério? A gente estava lá na Vitra e você estava no terminal, você sabia a dificuldade que era. Então, assim, aquelas reuniões intermináveis com um monte de terminal e que falava assim, eu tenho uma empresa tal, controle de acesso, a empresa tal, agendamento, a empresa tal,
WMS, empresa tal. Terceirizado para tudo que é lado, né? Era muita coisa. Aí a Receita Federal inventava uma coisa nova, todo mundo se desesperava. Porque como é que ia fazer para ter a Receita Federal? Tudo espalhado, né? Tudo muito espalhado, muito segmentado, né? E aí você indo para outros segmentos lá, comparando a área portuária com a área de bancos, né, de finanças, etc., principalmente, de educação, você via as coisas muito mais consolidadas, né? Grandes empresas se consolidando no mercado. Eu falei, bom, tá faltando isso na área portuária. E aí, por isso que a minha dissertação de mestrado, né, e minha tese de doutorado que eu estou fazendo agora também na USP, é sobre a iPort, é sobre a minha empresa, né? Que legal. Então, assim, a gente acabou traduzindo isso. Mas, assim, eu tenho que destacar que, do fundo do container que eu lembro, né, é muita sorte. Inclusive, quando eu entrei, eu acho que eu não comentei isso, né, para mudar de assunto, quando eu entrei na Arbitrar como estagiário, também foi sorte, né? E, assim, a gente faz tudo certo, mas tem que dar sorte. Eu trabalhava numa banca de jornal da família, essa banca de jornal era de uma tia minha, eu tinha 15, 16 anos. Olha que tem essa banca ainda em Santos? Tem a banca ainda? A banca existe, mas não sei de quem é mais. Mas era da família. Minha família tinha banca de jornal, minha tia tinha essa banca de jornal. Falou, vem trabalhar comigo. Eu estava lendo uma revista na banca de jornal, na época não tinha internet, né, como tem hoje. Lendo uma revista, isso 95, 96, que falava sobre tecnologia. Legal. Aí eu falei, bom, estava fazendo um curso de tecnologia, um tecnólogo em tecnologia em São Vicente, né, na cidade vizinha, numa escola que chamava Integração, né, que hoje acho que é faculdade, se eu não me engano também. E eu estava lá, e aí de repente apareceu um cara que eu nunca tinha visto na vida, e falou para minha tia assim, tava eu e minha tia, falou para minha tia assim, ele gosta de tecnologia? Aí minha tia falou, gosta, ele estuda tecnologia, tá lendo ali a revista. Olha, eu trabalho, meu nome é Davi Federal. Aí, Davi Federal? O que é esse Davi Federal? Eu trabalho na Receita Federal. E aí vai ter um estágio, uma vaga de estágio na Receita Federal, isso 96, no ano que vem, para 97. Você não quer ir lá tentar passar? Eu falei, pô, acabou, olha vou só, lá. cara, olha. Vou lá. Aí os astros, né? Falei, fui lá. Cheguei lá, a vaga era para administração, era administrativa. Eu falei, pô, isso não dá para mim e tal, obrigado. Só que eu estava conversando lá com o pessoal e não sabia, né? E dentro da Receita Federal tinha um fiscal lá, um técnico da Receita Federal, acho que ele não era fiscal na época, chama Paulo Zancu. E ele passou e me viu e perguntou o que eu fazia. Eu falei que era da área de tecnologia. Ele falou, os estagiários da área de tecnologia já foram contratados, mas se tiver alguma oportunidade eu te ligo. Eu peguei um ônibus, tô indo para casa, morava em São Vicente com meus pais. Eu cheguei em casa, minha mãe assim, filho, ligaram da Receita Federal, falaram para você voltar lá amanhã, porque surgiu uma vaga de estágio lá. Falei, nossa, que estranho, acabei de voltar de lá, mãe, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Acabei de chegar de lá. Voltei. Falei, aí tá bom, né? Esqueci aquele assunto. No outro dia peguei o ônibus de novo, voltei lá, falei, vou dar com a cara na parede. Cheguei lá, tava o tal do Paulo Zancu, e ele falou, olha, eles se enganaram, tem uma vaguinha aberta ainda que a gente não conseguiu preencher, porque ninguém consegue fazer o seguinte, isso aqui é uma CPU, aí pegou um computador, abriu a tampinha do computador e falou, me fala o que tem dentro do computador. Eu falei, isso aqui é um HD, isso aqui é memória, isso aqui é placa-mãe. Como é que eu configuro essa placa-mãe? Como é que eu configuro essa placa-mãe? Tem que pegar o jumper daqui e colocar, se eu quiser dobrar a memória, sabia tudo. Aí ele olhou e falou, parabéns, amanhã você começa. Olha, que legal, que legal. Foi assim, entendeu? O estágio da Receita Federal foi assim. E tu viu só, você sabe que a minha foi um pouquinho semelhante, mas foi com o cabo TP, o cara pediu para eu fazer um crossover. Opa, deixa aqui, Mas é assim, você estar no lugar certo, é óbvio, né? Eu brinco com todo mundo. Quando eu falo essa história lá na empresa, principalmente, para os funcionários, para a turma, eu falo assim, gente, tu vê, eu estava no lugar certo na hora certa, mas olha, eu fui dedicado, um cara falou que tinha uma oportunidade, eu fui lá. Quando ele me fez as perguntas, eu sabia responder. Não é só sorte, mas tem que ter sorte também. Eu podia ter chegado lá e não ter a vaga. Eu costumo dizer assim, sabe, Wander, que a oportunidade, ela só perde tempo com você uma vez. Passa uma vez. Ela chega para você, prazer, eu sou oportunidade. Se você não apertar a mão, se você não apertar, a oportunidade vai para o Fred. Se o Fred apertar, vai para ele. Né? Wander, você falou uma coisa aí que a gente conversando nos outros episódios que nós fizemos com as outras pessoas, que é bem comum dos profissionais que atuam nesse campo da logística, né? Que você ali disse que não é só sorte, obviamente, né?
mas é os grandes desafios que foram nos dados desde lá do início. Então, a gente, pelo menos, né, as pessoas contemporâneos à nossa idade, né, contemporâneos a nosso início de carreira, sempre foi nos dado a oportunidade de grande responsabilidade muito jovem. Né? Eu também fui assim, quando eu comecei, sei lá, um ano de estágio, 6 meses depois contratado, falei, cara, você quer viajar para Itu, nós vamos implantar lá, eu era de Belo Horizonte, eu trabalhava lá em Belo Horizonte, eu sou mineiro, né, nós vamos ficar lá 6 meses implantando, você quer ir? Eu vou, né, e lá, e não dorme, aquela coisa louca, né, não vou nem contar aqui que é uma história muito grande, mas o fato é que, assim, a gente vem notando, né, nessas conversas, que a história de todo mundo, né, que trabalha nesse ramo, tem essa característica bem comum. Todo começo nos ofertaram, né, o Rogério falou, a oportunidade apareceu, a sua oportunidade, e ela era grande. E a gente foi sem medo, né, vamos ver, né, o máximo que vai acontecer é dar errado, né, mas e se não der errado? Né? Isso aí. E eu acho que você falou. Fantástico. É o que você falou, Fred, e o que o Rogério também falou, né? Você tem as oportunidades, você tem que estar preparado para a oportunidade que vai aparecer. É igual o jogador de futebol, né? Ele é reserva, um dia ele vai virar titular, mas ele tem que jogar bem. Justamente. Se ele jogar mal, ele volta para reserva. Quando eu entrei na Arbitral, eu sempre comento isso, eu entrei na Arbitral, a grande parte da turma já estava lá há muito tempo, né? Eu fiquei 20 anos na associação, mas tinha gente que estava lá há 10 anos antes que eu. E eu entrei como estagiário, passei todo mundo, virei gerente e todo mundo continuou na mesma função. Isso é fantástico. E só depois evoluiu quando eu saí, né? Eu tive que sair da associação para essas pessoas progredirem e avançarem, e eu empurrei muitas delas, né, elas sabem disso. Falei, gente, você tem capacidade para ser a coordenadora, você tem capacidade para ser gerente. Acredite em você, cara, você tem capacidade, não precisa de eu continuar aqui, a empresa vai funcionar sem mim, então fica tranquilo, vai em frente. Faz o teu trabalho certinho que vai dar certo. Mas essa questão da confiança, ela é bem importante. E a gente aprende isso realmente, acho que quando nasce, na minha opinião, né? Porque a gente aprimora muito, eu sempre falo isso, o líder, a confiança a gente aprimora, isso é fato, né? Justamente. Eu conheço o Rogério há 20 anos, eu sei que eu acompanhei ele muito pelo Facebook, aí depois cresceu da área portuária, e o crescimento dele é notório, de falar, de tudo, mas ele sempre foi bom nisso. E aí ele só melhorou. Agora, pegar uma pessoa ruim para fazer ela ficar boa é difícil. É complicado. Né? Então, normalmente a gente aprimora o processo, e a gente tem que estudar sempre, né, para estar aprimorando, isso é normal, mas não é fácil, né? Você tem que estar preparado realmente para aquele momento, mas também tem que dar sorte. Eu conheço pessoas muito boas que não deram sorte, tem amigos da faculdade, colégio que só tiravam A, B, 10, nota 10 e super profissionais, mas assim, deram sorte, acabaram indo com uma empresa pequena, acabaram ficando mais acomodados com o cargo, com o salário que tinham, acabaram não querendo arriscar também, e quando arriscaram não deu certo, e aí acabou ficando parado, né? Mas tem muita gente boa no mercado, eu sempre brinco, tem muita gente boa no mercado que está perdida em algum lugar que, se você precisar, você consegue resgatar. Sim. Da iPort mesmo, a gente resgatou vários aí, de pessoas que eram excelentes profissionais, que muitas vezes tinham sido demitidos ou estavam saindo das empresas e falavam, como que demitiram essa pessoa? Não é impossível. E a gente contratava profissionais de altíssimo gabarito, né? Então, e você falou uma coisa interessante, para a gente entrar no nosso segundo momento aqui, no nosso inventário de memórias, você falou uma coisa interessante, na minha época falava-se muito isso, né? A turma do fundão é a turma do fundão, sabe? E quem senta na frente é a turma, né? Ó, os Caxias, né? Os Caxias, né? O famoso CDF, né? Só que era uma situação estranha, porque geralmente, isso foi na minha época, geralmente, a turma do fundão, hoje você vê, a turma do fundão viraram os empreendedores e a turma da frente viraram os empregados da turma do fundão. É inacreditável, Rogério, isso é fato. Na minha faculdade é a mesma coisa. Não é? Inacreditável. Eu digo que os mais bagunceiros são os... Você estava no meio, você estava entre. Eu também sempre sentei mais no meio. Eu nunca fui do turma da bagunça, mas também nunca fui da turma dos mais estudiosos. Eu era aquele que chegava na faculdade, eu falo isso para todo mundo sabe. Chegava na faculdade, né, porque eu namorava, né, e eu namorava uma menina da classe. Eu brincava aquela brincadeira de homem, né, eu já saí com todas as mulheres da classe, só tinha 2. E tecnologia, quem é que fazia tecnologia na época? Mulher. Não tinha mulher fazendo tecnologia, então tinham 2 mulheres na sala, eu tinha namorado as 2, era muito engraçado.
E aí eu chegava na sala dos professores, na sala dos alunos lá, ou no bar, ou na biblioteca, né, que era onde a gente estudava, e falava assim, pessoal, vai ter prova hoje, eu não sei nada, me explica. Aí o pessoal começava a me explicar daqui, só que eu pegava muito rápido. E mesmo cálculo, álgebra linear, eu sempre tive muita facilidade. A pessoa me explicava, eu pegava ali, tá bom. Chegava na prova, tirava 8, 9, e a pessoa que me explicou tirava 7. E aí a pessoa falou assim, como é que você tirou 8 se eu te ensinei? Eu falei, não sei, mas assim, era, de novo, a habilidade de achar as coisas simples, entender, e também de ir para... As conexões, né? Ir sem peso, né? Assim, a gente tem que ir sem peso. Vai falando, vai fazendo. Se deu certo, se não der certo, vamos em frente. E é o que você falou, essa turma virou realmente empreendedores, a grande maioria. Quem não é empreendedor trabalha em grandes empresas. Vou mandar um abraço para meus amigos da turma do Fundão, eles sabem quem são. Não vou denunciar eles aqui, né? Mas tem muita gente aí que trabalha fora do Brasil, inclusive profissionais. E a turma da frente, realmente, a grande maioria vira professor, que é muito bom, mas assim, não empreendeu, vira funcionário, mas assim, é outro nível. Não tem nem o certo nem o errado também. Não tem. Cada qual na sua praia, né? Cada qual na sua praia. Muito legal. Vamos para o nosso inventário de memórias agora, nosso inventário. E é legal que hoje nós estamos falando com um especialista em sistemas de porto. A gente já teve aqui CEOs de transportadoras, a gente já teve o CEO da Tegma aqui, foi um dos meus mentores aí, o Nivaldo. A gente teve o Robson Bissani, que é gerente do Ecoporto. Justamente. Ele trabalhou com a gente muito, implantou muito sistema comigo, né? Foi parceirão do Fred em área, né, em outras empresas também, que a gente trabalhou junto. Então a gente tem essa mescla, né? Porto, CD, alfandegado, transporte, a gente já teve pessoal do Meli aqui com a gente, né? Que trabalhou conosco também. E nesse inventário de memórias, Wander, eu queria que você contasse um pouquinho a história você já deu um spoiler aí, como que nasceu, mas, né, como que foi o processo aí da iPort, né, e hoje em dia, especificamente falando em logística 4.0, Porto 4.0, né, tecnologias emergentes, né, IoT, tags, lacre eletrônico, RFID. Esses dias uma pessoa falou para mim, esse negócio de RFID, eu não sou do tempo da RFID, eu acho que não funciona. Eu falei, cara, eu lembro quando eu comprei a primeira tag, eu lembro disso, eu paguei quase $80 para taguear um container, Wander, para fazer rastreamento de pilha, lá na Lemoa, né, lá em Santos. Então, eu queria que você comentasse nesse momento agora um pouco da história da iPort, né, o que hoje a iPort tem por desafios, né, tem por meta, os produtos, os serviços, né. Eu gosto de falar muito a respeito desse lance de logística 4.0, Porto 4.0, esses dias eu estava conversando com um amigo, acho que até com o Fred, mas com um amigo eu estava conversando. A logística, muitas vezes a logística, eu falando agora especificamente de armazém, a logística da doca para dentro é 4.0. Um monte de coisa, né? Robô, eletrônica. É sensacional entre a logística, né? Agora, da doca para fora, a logística 4.0 baixa para 1.2. Eu não sei se no porto, aquele processo de estiva, como é que tá, se isso leva o porto 4.0 para 1.2. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, da iPort, a história da empresa, o que vocês fazem hoje, o que são os desafios, o que vocês têm encontrado, e até onde você pode dizer, logicamente, da iPort, né, dentro da sua área de negócio. Legal, Rogério. Então, eu vou contar um pouco de história, né, também para contextualizar aí o surgimento da iPort, que é importante, só para detalhar um pouco mais, aí eu vou responder essas perguntas com relação ao Porto, que ele é, né, se ele é 1.0, 2.0, 3.0, a gente vai, acho que, ficar com uma visão bem legal. Então, assim, a iPort é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para portos, né, mas a gente não é uma fábrica de software, né, então a gente é uma empresa de produto, né, então a gente customiza os nossos produtos para o mercado, isso é fato, eu vou falar um pouquinho deles, mas assim, o nosso foco é ter um produto de partilheira para cada dor que aquela empresa portuária pode ter. E o grande diferencial da iPort é que ela desenvolveu os produtos para todos os segmentos, para todos os tipos de carga, né? Então a gente tem WMS para carga geral, para container, para granel sólido, para granel líquido,
para terminais de veículos, para celulose, então um WMS que funciona para todos os tipos de carga, e muito importante às vezes, porque grande parte dos grupos, né, vocês devem estar notando agora, que os armadores, né, eles estão diversificando principalmente aí os seus investimentos, então antigamente era impensável pensar que um terminal que não é de armador nesse caso, né, uma Santos Brasil fosse ter um terminal de líquido no Maranhão, né, então assim, ela está diversificando, e os terminais de container estão investindo em terminais de granel. Você pega um terminal com uma granel química, que, né, o nome já diz, né, Odfjell Terminals, que é um terminal de granel líquido, que também tem granel sólido agora. Né? Então, são coisas de maluco, você não pensava nisso no passado. Então, as empresas elas estão diversificando seus investimentos, e isso, a gente pensou nisso lá atrás, e falou, pô, a nossa suíte tem que estar controlando todos os segmentos de carga. Por quê? Qual é o grande diferencial? Na Santos Brasil, por exemplo, ela pode ter porte para container, ele pode para carga geral, e porte para granel líquido, e amanhã, se ela tiver granel sólido, também. Né? E ela tem veículo também. Então, a Odfjell é a mesma coisa, ou seja, qualquer um desses terminais que tem mais de um negócio, não precisam ter um produto específico para cada negócio. Era comum até o surgimento da iPort, né? Muitas empresas têm tentado copiar a gente, e vão copiar, isso é normal, mas vão demorar para chegar onde a gente chegou, com essa ideia, né? Então era normal ter uma empresa especializada em granel sólido, uma empresa especializada em granel líquido, uma empresa especializada em veículo, uma empresa especializada em celulose. Então isso era muito complexo. Então quando a gente teve a ideia da iPort, né, foi, como eu comentei, a ideia lá do mestrado, né, eu e o Alexandro, que trabalha comigo, que é o diretor de tecnologia da Lembro do Alex. Também, o Alex também, trabalhou comigo na Bitra também, a gente fez mestrado comigo, e a gente começou a ter essa ideia, isso era 2013, 2014, já tinha vindo de antes, mas ali a gente começou a consolidar a ideia, e aí a gente, maravilha, temos uma ideia, muito bom, mas eu trabalho na Bitra, ele trabalha na Bitra, ninguém tem dinheiro, né, todo mundo é funcionário, eu não vim de família rica, ele também não, então o que a gente faz? Tá bom, continuamos com a nossa ideia. E aí, por acaso, a gente tinha muita relação com o Antônio Russo Filho. Antônio Russo Filho era você também vai lembrar dele, um fiscal da Receita Federal que lançava e batia em todos os terminais com relação às portarias da Receita, né? Ele que fez a portaria 1024, a portaria 3518, todas as portarias da Receita de Alfandegamento, ele fez ou ele participou em Brasília do surgimento dessas portarias. Então, um cara muito conhecido. E aí, por acaso, nessa mesma época, eu quase terminando o mestrado, recebo uma mensagem do Russo, né, que a gente chama de Russo, familiarmente chamam ele de Antônio, né, se chamar ele de Russo ninguém conhece, mas profissionalmente chamam ele de Russo. Aí eu recebo uma mensagem do Russo falando, olha, vou me aposentar e vai ter inauguração do meu escritório, eu vou abrir uma consultoria, chamada Russo Consultoria, isso em 2014. Você não quer vir aqui na inauguração? Gosto muito de você sempre me tratou com muito respeito lá na cordialidade entre Arbitrar e Alfândega, ou seja, de novo, mostrando, né, o trabalho realizado, confio em você, vem cá pra gente ver se a gente tem alguma coisa pra fazer junto e tal. Beleza. Fui lá na inauguração, nesse dia ainda fui sozinho, conversei com ele, tava um monte de fiscal da Receita Federal lá no escritório dele, todo mundo lá comemorando, pô, ele se aposentou, se não me engano, com 37 anos de Receita Federal, entendeu? Então, assim, um cara super conhecido e muito respeitado. E aí comecei a bater um papo com ele no final, assim, já meio bêbado, de tanto tomar champanhe. Comecei, Russo, eu tô pensando nisso, pensando naquilo outro, mas, pô, precisava de dinheiro, piriri, pararó. Aí falei, vamos marcar uma reunião, me explica melhor isso, porque eu também tenho uma ideia de montar uma empresa de software. Só que eu não entendo nada de software, né? Mas eu acho que tá faltando uma empresa que atenda a Receita Federal melhor, tal, mas, cara, eu não entendo nada de software, agora eu tô aposentado, não mando mais nada na Receita, mas a gente pode pensar. Beleza. Peguei o Alex, fui lá no escritório do Russo semanas depois, e de lá em diante a gente fez uma parceria, né? Eu e o Alex tínhamos uma empresa já chamada Valex, que era uma empresa, né? Vander e Alex, e ele tinha a Russo Consultoria, e a gente falou, pô, super original. E esse nome é complicado, né? Porque meu sobrenome é Abreu, o sobrenome do Alex é Lima, e tinha a refinaria também, Abreu e Lima, que deu aquela confusão danada. Então todo mundo falava, meu Deus, Abreu e Lima e Valex, que também tinha, Valec, que era do governo, né, que tem ainda do governo. Aí eu falei, meu Deus, a gente escolheu o nome errado. Mas bom, encontrei o Russo, aí o Russo falou, olha, a gente pode conseguir um investidor. Vamos atrás de investidor. E a gente começou a falar com uma série de investidores. E eu trabalhando na Bitra, então assim, imagina, não tinha tempo nenhum, né? Tinha que trabalhar na Bitra das 8 às 18, o bicho pegando, reunião todo dia, e era reunião de noite, reunião de sábado, almoço de domingo, e minha mulher e a família falando, meu, o que você tá fazendo? Que você não para mais em casa? E eu lá, falei,
coloquei aquilo na cabeça. A gente sabe que é isso. A gente sabe que é isso. Você acaba tendo que se abdicar de algumas coisas naquela época, tipo, que me abdicar mesmo, né? Vou dar um beijo pra minha esposa, agora que ela me aguentou esse tempo todo. Nossa, isso aí. A Isabelle, um beijo que ela me aguentou, cuidou da bronca lá enquanto eu não estava em casa, mas foi um momento meio difícil mesmo. Sim. Mas eu botei na cabeça que eu queria sair da associação, mas eu precisava de ter um investidor. Ganhava um baita no salário da associação, salário já de gerente, imagina, 20 anos de gerente. Então, assim, salário que hoje eu não ganho esse salário na minha empresa como salário, né? Eu ganho como participação, mas não como salário. Então, assim, um baita no salário. E aí eu falei assim, mas eu preciso conseguir um investidor. Se eu conseguir um investidor, eu saio da associação. E aí fui tentando, até que um dia encontrei uma pessoa, dessa pessoa não posso falar o nome, né, porque ela nunca me autoriza a falar o nome dela, mas ela fez o meio de campo entre eu, né, o Alex e o Russo, e uma família, que era a família Mesquita, que era o José Luiz e a Lúcia Mesquita, que eram donos de terminais, né, que em 2007 eles venderam os terminais para Santos Brasil, e eles me conheciam da época da Arbitrar, né, eles tinham sido, quando eu entrei na Arbitrar, o presidente da Arbitrar era o Baiaron Buzeiro Filho, né, ou Neto, eu sempre confundo os dois, né, era o mais novo, filho do atual presidente da Transbrasa. Só que antes dele, tinha sido os Mesquita, então eles participavam no conselho, e etc., e eu tinha muita relação com eles, tivemos várias reuniões, até porque os sistemas da Arbitrar surgiram da Mesquita na época, né? Então, o Progress, não sei se você lembra lá que era Progress 4GL, o banco de dados, toda a informação veio lá da época do Microsiga, do DataSul, então essa estrutura toda foi para a Arbitrar. Então eu conhecia eles essa pessoa falou para mim assim, eles estão querendo investir em alguma coisa que não seja Porto, mas que tenha a ver com o negócio que eles conhecem. Eles conhecem Porto, mas eles não querem ter um terminal mais. Eles querem investir e tecnologia é um negócio que eles gostam. Vamos fazer uma reunião em São Paulo? Gente, isso aí já tinha ido 1 ano, mais ou menos, de tentativas frustradas de investimento. Pra vocês terem uma ideia, não tinha o que tem hoje, né? Não tinha Cubo Itaú, não tinha César no Recife, não tinha nada disso. Esse negócio de pitch, né? E vai lá, tinha pitch, tinha nada disso, era na unha. Agora tá, entre aspas, fácil, entre aspas, né? Tem que ter uma boa tese, mas você consegue investimento anjo. Na época não tinha isso. E aí a gente foi correndo. Nisso eu paguei muito almoço e muito café para muita investidora. Viu? Tinha investidor que marcava com a gente no Café Otávio em São Paulo, que é baratinho, né? A gente fazia um baita num café lá, dava conta, na época, R$300, isso há 7 anos atrás, e o cara ia embora e deixava a conta bem pagar. Fala, mas eu tô pedindo dinheiro e o cara vem aqui, o cara é investidor, o cara deixa pagar a conta. Então, passei por muitas dessas, até que a gente teve essa reunião com o pessoal da Mesquita, né? A gente chamou os Mesquita, né? Que é o José Luiz e a Lúcia, o José Roberto também Mesquita. O pai também chama José Roberto, né? Agora ele está mais afastado, mas ele participava das reuniões também. E a gente apresentou a nossa tese, cara. A gente apresentou o projeto da iPort, né? Que era desenvolver essas soluções todas e mais ampliada ainda, né? Além de desenvolver só soluções para terminais, só para o WMS, que é uma dor importante dos terminais, mas a gente concorreria com grandes players, né, porque o WMS muitas empresas têm, a gente falou assim, a gente vai um pouco mais além, a gente vai desenvolver tudo que está em volta do WMS. Então, portal do cliente, aquela comunicação com o cliente que hoje é feita via e-mail e telefone, né, a transação de nota fiscal para lá e para cá, negociações comerciais, aquele chatbot ali que você faz com o cliente, que muitas vezes é manual, vamos colocar no sistema. Então, a gente criou um sistema chamado e-portal. Controle de acesso. Todo mundo usava controle de acesso que tem lá no prédio comercial, na academia de ginástica, né? Que também não tem toda a parte aduaneira. Você não tem ali as documentações, as motivações de acesso. Não estava integrado lá o BDCC, o Banco de Dados Comum de Credenciamento. Então a gente criou esse sistema também 100% interno da iPort. Aí a gente falou, precisamos entrar na parte do planejamento. Então toda a parte de agendamento eletrônico dos caminhões e das cargas, então aquela disponibilização de janelas, que era muito comum nos terminais de container. Então, o Rogério trabalhou lá há muito tempo no terminal de container já tinha isso, mas terminal de granel não tinha esse conceito de janela, disponibilização, organização. Então, quando dava um problema na safra, ou, né, um problema positivo, né, tinha muito caminhão com muita carga, o terminal simplesmente ele não conseguia atender. E se o terminal tivesse um problema, choveu, o navio não atracasse, o navio de granel não consegue trabalhar quando chove, porque molha a carga, principalmente se for soja, milho, açúcar, etc., não pode molhar, ele para a operação e os caminhões já estavam na porta do terminal. E aí como é que faz? Né? Então a gente criou esse sistema de agendamento. Então a gente foi primeiro para essa parte mais de gestão. E depois a gente começou a criar a parte de automação. Criamos o sistema de OCR, já junto com o sistema de RFID, né, para dar uma maior assertividade. Todo mundo sabe que o OCR
por melhor que ele seja ali, a assertividade dele em torno de 90%. OCR para ferrovia, por exemplo, é muito difícil, né? Algumas empresas prometem, mas tem vagões que são impossíveis de serem lidos, então você tem que trabalhar isso no software, né? Você tem que ter previsibilidade da chegada daquele vagão para você conseguir identificar ele. Então a gente colocou RFID, e diferente, como o Rogério comentou, né? Isso já tinha passado muito tempo, então quando o Rogério implantou a RFID lá atrás, era isso mesmo, $80 uma etiqueta, uma tag, era um absurdo, era aquela tag do sem parar, conectado no carro, mesmo, que era muito caro. Hoje é um adesivo, né? Que custa centavos de dólar. Centavos de então, dólar, assim, né? O lacre eletrônico também custa alguns dólares, o lacre completo, com tambor, com pino, com RFID, com NFC, com tudo. Então a gente criou todas essas tecnologias, e aí também, por ser uma empresa jovem, né, Rogério, falou, a gente tem que aprimorar essa tecnologia, não dá para trabalhar só com site web. Então a gente começou a trazer muita inteligência artificial, muita aprendizado de máquina para alguns sistemas, né? Nem todos ainda têm o que a gente gostaria que tivesse, né? Tem muito projeto que ainda está na prateleira, ainda não está na prateleira, né? Está dentro de uma gaveta, mas a gente tem muita coisa em andamento lá para ter um diferencial competitivo no mercado, principalmente para os produtos que a gente tem maior concorrência. E hoje a gente se orgulha, né, de a hipótese ser aí do segmento específico da área portuária, né, como serviço, né, porque a gente não vende software, a gente loca o software, né, então a gente trata ele como um SaaS, como software, como serviço, de ser a maior empresa especializada no setor portuário com produtos para a área portuária. Atualmente são 128, se eu não me engano, o último número que eu vi, 128 clientes em 17 portos no Brasil. E isso de 2016 até agora, né, então a empresa foi fundada em 2016, eu entrei na empresa em 2017, pedi demissão da Arbitrar. Eu me lembro até hoje, uma outra memória, né? Quando eu fui assinar minha demissão da Arbitrar, que eu pedi demissão, a moça da Arbitrar, né, que estava representando a Arbitrar, advogada, e a pessoa do sindicato falou assim, você tem certeza que você quer assinar isso? Você tem certeza? Você vai realmente deixar de mão esse salário para abrir uma empresa? Não, você tem certeza? Cara, pensa bem. Aí deu até aquela tremedeirazinha, né? Minha caneta deu uma Será, né? Vou, não vou, mas não, eu vou. E assinei e saí, e de novo, como você comentou, nada é fácil, empreendi. Podia ter dado errado, como muitas startups dão errado, isso é normal. Né? A pessoa não. Até um recado que eu deixo para todo mundo que está ouvindo, porque vai ter muita gente que teve, às vezes, uma startup, ou vai ter uma startup e tem medo de quebrar. Isso é comum. 70% das startups elas quebram. E aí o negócio é você aprender com os erros e criar uma nova startup. Você não pode desistir. Eu sei que é difícil, né? Quanto mais jovem é mais fácil, porque você não tem família, não tem filho, etc. Depois que você tem família e filho é mais complicado arriscar. Mas você tem que ter muito mais. Mas você tem que ter o pé no chão e tentar perseguir na tua ideia ali, né? No teu projeto. E eu conheço muita gente que tentou empreender no começo, deu errado, no segundo deu errado, e na terceira, quarta vez deu certo, e hoje tá muito bem, né? Então, assim, é o recado que eu deixo assim, não desista, porque vai dar certo, no momento vai dar certo. Se não deu certo é porque não era para dar naquele momento, não era o projeto correto para aquele momento também. Então, assim, acho que esse é o recado que eu tenho para dar aí para os nossos ouvintes. Wander, assim, eu particularmente estou impressionado pelo tamanho da abrangência que vocês construíram, né? Eu trabalhei em área alfandegada desde 2013 até 2021, mas muito mais em área secundária, né, ou seja, os antigos EADs, né, que depois virou CLIA e tudo mais. Tive uma participaçãozinha lá em Santos, lá na Alemanha, na época da Multilog, conheci um pouco, mas eu particularmente fiquei, assim, bem impressionado pelo tamanho, né, do sistema que vocês, do produto que vocês construíram, né, que eu costumo dizer que às vezes as empresas focam bastante ali na necessidade core e esquece toda essa necessidade que circunda, né, o negócio. E eu acho que o interessante dessa história que eu pude captar aí é que vocês utilizaram o conhecimento que vocês tinham do negócio para construir um produto, né, que fosse bastante adequado ao negócio. Então é aquela questão, né, você não precisa, entre aspas, muitas aspas, você não precisa fazer tanta força para vender seu produto em si, porque quando você chega e mostra... É um diferencial, né? Quando você chega e mostra, o cara fala, era isso que eu sempre quis na minha vida. Exato. E isso é muito engraçado, porque a gente mostra na realidade, né? Então acontece muito. Eu estou no Recife essa semana, né? Essa semana eu estou fazendo aqui, por isso que a ligação não deve estar 100%. Eu estou no Recife, visitando clientes, né? Aqui no Recife, de final de ano, vamos assim, passando... nesses clientes no final do ano,
e a gente percebe que às vezes o processo do cara era completamente diferente há meses atrás. Então eu vim, há 3, 6 meses atrás, dependendo do projeto, entrar num terminal que não tinha nosso sistema de controle de acesso, o processo era praticamente manual, né? E respondendo até aquela questão do Rogério, o processo, o sistema estava fora do ar, numa planilha Excel, o caminhoneiro desce do caminhão para apertar um botão para pegar o ticket da balança. Gente, isso não dá para fazer. E é óbvio, que é uma coisa que eu não falei aqui, que é muito importante destacar, que eu não criei nada disso sozinho, né? Ou seja, eu não tinha todo esse conhecimento. Então se juntou o conhecimento dos Mesquita, que tinha um conhecimento muito forte de terminal portuário de container, se juntou um conhecimento muito forte do Russo, de compliance. Ó, a Receita quer isso por causa disso, ela quer ver isso, não é besteira, isso aqui é importante por causa disso. Se juntou muito, mas assim, muito conhecimento dos profissionais que surgiram na iPort, desculpa, ó, a Arbitra surgindo ainda aí. A iPort no começo, né? Então o Alex, né, que conhecia muita tecnologia, mas também não era especialista de porto, e as pessoas que vieram no início, né? Até queria deixar alguns nomes aqui. A Débora, né, trabalhou na Santos Brasil 37 anos, ela é nossa head de requisitos, né? Ela é responsável pelos produtos. O Ricardo, que não trabalha mais com a gente, hoje ele trabalha na Marimex, que vocês conhecem, trabalhou na Multilog, trabalhou na iLog. Ricardinho Pereira. Ricardinho, ele trouxe um conhecimento muito grande de outros sistemas que ele criou na época de Multilog, etc. Depois Mariana, Daniel, agora André, que é o nosso head de operações, o Diego, que trouxe uma cultura da Microsoft, é o nosso head de TI. Então, assim, a gente se juntou com várias pessoas, o Milton, que é o nosso cara de suporte. Então, assim, a gente foi pegando pessoas, né, demos uma sorte, né, de novo vem a palavra sorte, que eu acho que é importante. Quando a gente abriu a iPort, só para vocês lembrarem, em 2015, 2016, a ideia, né, em 2016, efetivamente, a iPort, eu entrei em 2017, eu fiquei um ano tentando sair da Arbitra lá, não conseguia, até que eu tive que mandar um e-mail. Até hoje eles não gostam muito de mim, entre aspas, porque eu tive que mandar um e-mail, não teve jeito, tive que mandar um e-mail para todos os associados e falar, gente, não dá mais, preciso sair. Né? Todo mundo sabia do projeto, já tinha comunicado aos diretores do projeto, mas ninguém queria me liberar. Mas a gente deu muita sorte que foi uma fase que os terminais começaram a ter alguns problemas, principalmente os terminais de retroárea, e eles começaram a demitir muita gente, principalmente gente de tecnologia. Então teve uma saída de mais de 20 profissionais de tecnologia desses terminais. E foi no momento que a gente precisava contratar. Então a gente contratou a Débora, contratou vários funcionários, vários profissionais de altíssimo gabarito, que seria muito difícil contratar na época, porque a gente ainda era uma startup, tinha investimento, mas era um investimento começando, investimento tinha fim, né? Era aquela história, pega o dinheiro, multiplica por 12, 24 meses e vê até onde ele vai e vamos tentar ver o que dá para fazer com ele. Estabelece onde é o teu muro, né? O meu muro é daqui tantos meses. E eu precisava vender, né? Vender os produtos para efetivamente colocar o dinheiro em caixa. Então, em 2017, quando eu saí, eu consegui lá os 2 primeiros clientes, que eu também queria destacar para até encerrar minha fala desse item, que foi a Deep World Brasil, também em Santos, e o TGG, que é o Terminal de Granéis do Guarujá. Né? Então, os 3 terminais aí acreditaram na iPort. A iPort não tinha nada, não tinha nenhum sistema, tinha uma ideia, eles acreditaram bastante no Vander, aí no Russo, etc., no Alex, né, e falaram, tá bom, vamos trocar um sistema, trocar os sistemas conhecidos do mercado, aí, sistemas líderes do mercado até então, por uma empresa startup que estava começando. Então, se não fosse isso também, né, eu acho que a gente não teria conseguido chegar onde a gente chegou. Porque vender hoje é muito fácil, entendeu, Rogério? Você chega lá numa reunião, que nem eu cheguei hoje, fiz uma reunião comercial hoje, você apresenta lá os 17 portos, fala o nome de um monte de gente que já usa o sistema, declaração, liga para fulano de tal, você conhece o político isso, é muito fácil. Mas e o começo, né? O começo, que você não conhece ninguém, aí é difícil. E detalhe, né? Às vezes você até conhece as pessoas, mas as pessoas tinham uma visão, por exemplo, como tinham de você, o Vander Arbitrar. Né? Hoje a gente vai nos clientes, eu e o Fred, como sócios da Ares, a gente vai nas empresas, às vezes as empresas não nos conhecem. A gente fala, peraí, quanto tempo tem o CNPJ? Vocês têm empresa? 4 meses. Mas peraí, o CPF que está por trás tem mais de 20 anos. Carreira, tem pista nesse negócio. Eu preciso falar com alguém. Tudo bem, a gente manda pessoas para falarem da gente. Né? Agora, graças a Deus, como você falou, e é muito importante isso que você falou, referenciar as empresas e os clientes que confiaram em você, né? E que acreditaram no projeto, acreditaram no produto, antes de qualquer coisa acreditaram em você, né? Porque partiu de vocês isso, do seu time, né? Hoje a gente vive isso também dentro da área. A gente tem empresas que agora
acreditam na gente, pô, a gente pode entrar dentro da empresa, a gente pode fazer o nosso trabalho, né, da Ares, primeiro motor de consultoria, de levantamento de processos, ajuste de processos sistêmicos e tudo mais, para um segundo motor de desenho também de plataforma específica e tal, né? A gente tem uma vibe bem diferenciada, até, mas no final das contas as coisas até são sinérgicas, até, né? Mas sim, de fato, referenciar essas empresas que, cara, apostaram, né? Putz, eu vou junto com vocês. Essa é a fase mais difícil, eu entendo aí o que você comentou, que é romper a arrebentação, cara, porque depois, como você falou, que a primeira coisa... Senta na prancha e espera um daqui, cara. Primeira coisa que te pergunta quando você chega numa reunião, né? Eu passei isso da 2017 inteiro. Aonde você tá? Aí eu falava, no lugar nenhum. Ah, mas quem aqui tá por trás? Tal. Ah, tá bom, obrigado, passando bem. Aí eu pensava assim, né? Igual o estagiário no primeiro emprego. Eu falava, peraí, mas se ninguém me dá uma oportunidade, eu não consigo. Aí eu lembrei dos amigos. Eu lembrei dos amigos, dos terminais amigos, óbvio, e das pessoas amigas dos terminais, né? Que eu liguei para cada um deles e falei, gente, a gente tá com um projeto aqui, deixa eu mostrar o que eu tenho. E essas pessoas foram muito transparentes e falaram assim, eu consigo que você mostre, mas, cara, você vai ter que convencer aqui os 15 dinossauros do terminal. A gente vende, a gente passa a mesma coisa. É verdade. A mesma coisa. Pô, agora, puta, Rogerão, tamo junto e tal, mas, cara... Mas, Rogério, aí o diferencial que você falou, né, a experiência que vocês têm, e que a gente tinha na época e tem hoje, né, e vocês têm também, é assim, alguém vai sempre olhar, sempre vai ter alguém que vai olhar e falar, mas vem cá, vamos conversar. Sim. E aí aquela história, dando a oportunidade para mostrar o trabalho, e era muito engraçado, se eu pegar o sistema de controle de acesso nosso, que foi um dos primeiros sistemas a gente desenvolver, de 2017 para 2023, ele é completamente... Eu tenho vergonha do sistema de 2017, mas para você ter uma ideia, o sistema de 2017 já era melhor para Porto, né? Específico para Porto, né? Não estou falando que ele é para prédio comercial. Tem que ter orgulho do controle de acesso. O de 2017 ele era muito melhor, tanto é que a gente ganhou, nesses 3 terminais a gente ganhou o controle de acesso de empresas multinacionais ou empresas brasileiras que são as maiores empresas de controle de acesso. Com a versão básica, né? Básica. Com o aprimoramento que a gente fez agora, com módulo recinto, com integração, o sistema não se compara. Tanto é que essas empresas nem prestam mais serviço para Porto, elas desistiram porque elas falaram, não dá para competir, porque é um negócio, é um mundo diferente, né? Mas o começo é um recado que a gente deixa, isso é bacana, porque a minha opinião é a mesma de vocês, né? A gente deixa esse recado para quem quer empreender, que é não desista, não é fácil, são várias pedrinhas no caminho, ou pedregulhos que a gente tem que ultrapassar para a gente, mas no final a gente dá risada de tudo, a gente lembra disso como história e fala, passou, deu certo, é isso que é importante. Muito legal, muito legal. Wander, sensacional, cara. Puta, a sua experiência é fantástica nessa área, mano. Você respira esse negócio aí. Só que a gente precisa ir para o final agora, né? E o final a gente deixa esse grande finale, esses 5 minutinhos finais aí. A gente coloca de uma forma logística, né? Dentro dos armazéns, né? Dos portos, a gente tem gestão à vista, né? Gestão à vista, onde você tem os seus indicadores, os seus dashboards, né? Os seus grids. Como está o acompanhamento das coisas, né? Bater o olho você entende. Mas aqui a gente tem esse momento de gestão à vista versus gestão na vida, né? O que não pode faltar no teu quadro de gestão na vida para você estar como você está hoje? Você também já fez o seu alô querida aí para sua esposa, né? Fica bem, fica bem. O que não pode faltar na sua gestão na vida? Rogério, essa é a parte que, assim, né, infelizmente, muitas vezes se a gente olha para trás, a gente se arrepende de algumas coisas que a gente fez, né, com relação a tempo, principalmente com a família, né, mas a gente vai aprendendo, e a gente aprende isso, às vezes, na dor. Eu tenho 3 filhos, né, na verdade tem uma enteada, mas quando eu conheci minha esposa, ela tinha 5 anos, 6 anos, então, minha filha, hoje ela tem 25 anos, ou seja, ela está mais tempo comigo do que com o pai, ela praticamente não fala com o pai, só fala comigo, e é uma mulher já, né, enorme, grande, quase com a idade da minha esposa quando eu conheci minha esposa, há 20 anos atrás, e, cara, eu aproveitei muito ela porque foi uma época que eu estava muito tranquilo, ainda trabalhava na associação, etc. Quando eu tive meu filho, o Lorenzo, né, que tem 10 anos, vai fazer 11 anos,
Esse aí, o grande amor da minha vida, aí, quando a gente tem um primeiro menino, né? Vai jogar bola com o pai, torce pro mesmo time que o pai, apesar que essa parte eu vou pular, né? Eu não vou falar do Santos, porque senão o broadcast vai começar a ter o pessoal vai começar a desconectar. Vamos deixar para do ano que vem a gente conversa. Isso. O ano que vem não, 2025, né? 2025, isso. 2025 a gente conversa. Então, assim, eu com o Lourenço eu sofri bastante do ponto de vista de, assim, viajar demais, né? Ainda pela Bitrar na época, porque eu já estava como diretor praticamente de tecnologia, lá não tinha um cargo de diretor de tecnologia, né? Era o gerente executivo de tecnologia, mas eu mandava em tudo e viajava demais para Brasília, para os portos e tal. E, junto com isso, aquela questão de saída da Bitrar e fundação da iPort. Então, eu perdi ali 2 anos, praticamente, de ver o crescimento do meu filho. Quando eu tive minha filha agora, né, ela fez 4 anos, eu mudei completamente. Eu falei, gente, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu vou levar lá na natação, eu vou levar lá no futebol, ou no basquete, no balé, o que ela quiser fazer, eu vou. Então, se tiver que, vai ter a festinha da escola, eu vou sair do serviço para ir na festinha na escola. Tá, se eu estiver viajando, eu peço que nem hoje teve um evento lá na praia, eu peço que a minha esposa liga a câmera aí que eu vou ver, vai ser via Teams, mas eu vou ver, vou participar. Vai ter a festa, eu mudo o dia de aula, né, que eu dou aula em algumas universidades também, essa passagem eu acabei não falando. Sim. Então, assim, eu paro de dar aula no dia, eu inverto a aula, os alunos ficam bravos comigo, mas paciência, coordenador do curso nem se fala. Mas, assim, o que é de fato prioridade, né? Exatamente, porque assim, o tempo não volta mais para trás, né? A criança é pequena uma vez só, depois ela vira um adulto, depois vira um adulto mal criado, inclusive, e aí a gente perde essa parte. E com relação à família, né, também, que eu não posso deixar de destacar, como eu comentei da minha esposa, né, que eu já falei, ela aguentou a barra esse tempo todo, né, ausências diretas, que nem agora, essa semana eu tô fora de casa, ela cuida de todo mundo lá, e eu tenho pais idosos, né, eu tenho um pai e uma mãe, minha mãe tem 82 anos, meu pai tem 89. Meu pai, para vocês terem uma ideia nesse momento, ele está internado, tá com pneumonia, tá bem agora, deve ter alta no sábado. Eu tenho um irmão, mas assim, infelizmente meu irmão não cuidou dos meus pais como eu cuido, né? Eu ligo todos os dias, eu vou com eles, eu vejo cuidadora para ficar com eles, ou seja, eu me viro aí para cuidar deles e isso eu administro junto com as empresas também. E é uma coisa que eu aprendi também, a gente dá valor para os pais, para os familiares, porque eles se vão muito rápido, né? A gente é jovem ainda, eu tenho 45 anos, vocês têm um pouco mais ou um pouco menos do que eu, pouca diferença, e a gente perde ali, né? Perde os pais ali muito rápido. E a gente precisa aproveitar mais. Então, desde que eu moro sozinho, desde antes de conhecer minha esposa, uma coisa que eu não perco é esse contato com a família, né? A única coisa que eu não faço, que é um erro falho, é cuidar da saúde. Cuidar da saúde que eu digo assim, não é que eu faça besteira. Eu não fumo, não encho a cara, não faço nada errado. Mas eu tô obeso, não vou pra academia. Essas coisas pra mim é muito complicado. Eu não gosto, nunca gostei. Né? E é uma coisa que precisa cuidar. Quando você... Até os 30 anos você não cuida. Eu tenho um sócio lá, o Alex, e o Marcos, agora que trabalha comigo também do comercial, que pega no meu pé, quando a gente vai viajar, às 6 da manhã ele tá correndo na praia, e ele fala, e aí, cara, vai pra pelo menos andar na esteira, traz o tênis. Isso eu preciso melhorar. Isso só no próximo broadcast eu vou contar se melhorou ou não melhorou. Mas por enquanto não. Mais uma coincidência, porque aqui é a mesma coisa. Às vezes eu abro a câmera para conversar com esse cidadão aqui, ele tá aqui no McDonald's comendo batatinha frita, mano, não. Tudo menos McDonald's. Não, pelo amor de Deus. E aí do outro lado é o Fred, mano. Vou dar a voltinha de bicicleta do Fred é 700 quilômetros. Só a voltinha, 300 quilômetros de bicicleta. Mas você tá certo. Aliás, você está errado e o Fred está certo. E eu errado também. Vamos fazer uma competição. Na próxima edição que eu participar do broadcast ano que vem, que agora estamos no final do ano, vamos estar os 3 atletas. Nós vamos estar andando de bicicleta com o Fred. Viu? Aí, promessa. Gostei. Bora. Muito legal. Isso aí. Mas muito legal, Wander. Eu acho que do seu comentário aí, a gente também cultua muito essa questão da família, né? Eu também sou pai de 3 meninos, né? O mais velho tem 14 anos, tá naquela fase complicada ali, né? Meio chatinha. O outro tem 12. E o menorzinho tem 7, e, cara, é a base de tudo, né? Quando você
consegue equilibrar a sua vida profissional, pessoal, tudo mais, você tem mais energia, né, para focar naquilo. E às vezes eu também errei bastante na minha vida quando executivo em outras empresas, de não posso porque eu tenho que viajar, não posso porque eu tenho que ficar até mais tarde na empresa, não posso. Quando você começa, eu nem gosto muito assim, mas quando você começa a ver as fotos assim daqueles eventos que eu não estava presente, né, eu costumo ficar bastante triste, mas hoje não abro mão. Acho que hoje, como você bem diz, a gente aprende, né, infelizmente, da forma mais difícil, mas a base de tudo é a família. A gente tem que sempre cultuar aí que eles são sempre presentes, né, e nos suportando, né, e nos ajudando e criando esse alicerce aí da nossa vida. Porque eu bem digo para todo mundo, né, que me conhece, eu tenho uma preocupação muito grande na minha vida, qual história eu vou contar para os meus netos quando eu estiver lá com 70, 80 anos. A história que eu fiquei apertando um botão no computador a vida inteira, ou a história que eu andei de bicicleta, ou a história que eu passei madrugadas implantando alguma coisa, ou a história que eu inventei um sistema, qual história eu quero contar, né? E isso que vai doutrinando e direcionando a minha vida particular, né? E sem eles eu não conseguiria ter isso, né? Porque sem meus filhos, sem minha família, como é que eu vou ter netos, né? Como é que eu vou ter uma história, né? Eu acho que isso é muito importante. Parabéns aí pela tua história. Eu particularmente acho que é o caminho certo, é o caminho da família e tem que curtir mesmo. E muitas das vezes a gente tem que abrir mão do que a gente precisa fazer. Dá para encaixar, sempre dá para encaixar. Sempre dá. E a gente fazer esse esforço, e é uma dica, né, que eu particularmente também dou para todos, né? O alimento... Nunca fale nunca que eu não vou conseguir, né? Sempre tenta dar um jeito. No final das contas, o equilíbrio é o melhor caminho, né? É o alimento da alma, né, família? A gente brinca, a gente chega cansado em casa. Aí minha filha, por exemplo, tem 4 anos, ela chega, quando abre a porta, papai, me dá beijo, não sei o que, quando viaja. Eu levo um chaveiro para ela lá de R$10, ela fica doida, sou o melhor pai do mundo. Isso aí você esquece todos os seus problemas, todos os seus problemas, você ficam lá. O cansaço você deixa para lá. Deixa, você já fica pronto para. Vamos aonde? Vamos na praia, vamos na praia. Pega as crianças e vão para a praia. As crianças já estão fazendo plano. Pai, você chega quando? Eu falei, sábado de madrugada, sábado de manhã nós vamos fazer isso. Eu falei, tá bom, preparado, vamos embora. Vou dormir no avião, vamos em frente. É isso aí. Tá certo. Gente, Wander, cara, a gente já tá indo para os nossos finalmente aqui. Quero te agradecer, cara, mais uma vez. Espero que tenha sido muito bacana para você participar com a gente aqui. Depois a gente vai ver isso tudo editado, né? Tudo pronto. A WTV cuida disso para nós. Abraão já tá aqui mandando mensagem para nós aqui, né? Mas te agradecer, cara, te desejar todo sucesso para a iPort, para o Alex, mandar um abraço para a turma lá, né? Faço questão de uma hora descer aí. O meu irmão mora em Santos agora, então eu sempre posso estar em Santos. É isso que eu ia falar, estou aguardando vocês. O Fred fica em São Paulo também? Eu fico em Campinas. Campinas. A casa é de vocês. A gente vai mudar de sede agora, tá? Até falando em primeira mão para vocês. A gente vai ficar no mesmo prédio, mas hoje a gente tem 200 metros quadrados, se não me engano, alguma coisa assim, com 78 pessoas na sala, fora os terceirizados que estão fora. Tá loucura. A gente não consegue ter reunião, tudo que a empresa foi crescendo e não deu para se organizar. Então a gente está mudando agora para uma sala de 700 metros quadrados. Que legal, parabéns. Muito grande, e aí, dependendo de como vocês forem, né, eu espero que a obra acabe na data, né, que a obra é complicada, assim, igual projeto, né, então não dá para ter certeza, mas dizem que vai estar tudo pronto em março. Legal. Fevereiro para março, logo depois do carnaval ali. Então, se vocês forem agora, vocês vão conhecer a obra e conhecer a sala atual. Se vocês forem depois, vocês vão conhecer a sede nova já da iPort. E vocês são meus convidados lá para tomar um café, para a gente bater papo, para a gente fazer depois um podcast direto da iPort. Um broadcast. Ótimo, broadcast direto de lá. Show. Tá bom? Gente, eu que agradeço. Cara. Eu que agradeço vocês pela oportunidade aí. Foi muito bom bater um papo, rever os amigos aí e falar um pouco da história. A gente acaba lembrando de várias histórias. Eu vou lembrar de outras com certeza depois. Tá bom. E a gente vai fazendo novos capítulos aí no futuro. Sem parabéns para vocês pela iniciativa. A iniciativa é sensacional aí, faltava aí um broadcast, um podcast desse do mercado, falando de logística, falando de porto, com pessoas que realmente conhecem, né? Não com pessoas que não conhecem, pessoas que tem gente fazendo podcast aí, tem um monte, mas que conheçam o negócio, conheçam a logística, realmente são poucos. Então, parabéns para vocês aí, eu fico à disposição de vocês para o que precisarem.
Obrigado. Valeu, meu caro. Valeu. Grande abraço. Abraço. Valeu, valeu. Tchau. Valeu, valeu. Tchau a todos. Aí. Tchau, Fred. Tchau, Rogério. Tchau. Valeu. E aí, Brody, curtiu? Cara, gostei bastante. Eu não imaginava o quanto de conhecimento que o Wander passou pra gente agora, assim, não imaginava a grandeza da iPort, né, de onde nasceu. Cara, fiquei entusiasmado e é um projeto que, puta, tem um futuro brilhante, viu? Gostei bastante. Eu acho que foi muito informativo, assim, para todos que assistiram esse episódio, hein? Top. Vamos encerrar, então? Vamos encerrar com a turma. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar, e semana que vem, o que a gente vai ter? Pô, semana que vem, ó, vira aí. Vou dizer. Semana que vem, se prepare, porque a gente vai ter, vou dar um spoiler, nós vamos ter entregas. Opa, Deliveries. Então tem a ver com transporte? Deliveries, tem a ver com entrega, tem a ver com transporte. Last mile, mid mile? Last mile. Last mile, legal. Essa vai. Muito legal. Então vai ter conhecimento aí, né? Produto novo? Produto novo no mercado. Opa, muito interessante. Produto novo no mercado. Mas valeu. É isso aí. Obrigado e vamos pro próximo. Valeu, Brody. Tamo junto.